Veja, você trouxe uma questão significativa para a gente poder pensar juntos e que faz parte do que a gente está estudando nesse momento. Estou num mundo caótico, coisas estão acontecendo. Sou convidado, carinhosamente falando, o tempo inteiro a poder estar entrando em fake news, em coisas que golpes, etc e tal. Mas se eu estiver na minha essência, no meu eixo, no meu equilíbrio, mais dificilmente eu tenho a tendência de cair nessas possibilidades. Quanto mais egoicamente falando eu estiver, no bom sentido, porque estou falando de mim, tá? Né? Acabei de contar uma experiência para você, mas assim, quanto mais egoicamente aquilo atingir o aspecto do que eu preciso e não do que eu necessito, mais fácil eu sou capaz de poder entrar num golpe, numa situação de fake news ou coisas do gênero. Por quê? Porque geralmente, se a gente vai pensar na possibilidade das propostas do que acontece no dia a dia, das maledicências, da chance das pessoas serem não honestas conosco naquilo que elas estão nos indicando, ou coisas do gênero, né? Se nós cairmos nisso, é porque a gente está muito aspectado, muito envolvido com as características das nossas personas ou sombras, ou das estruturas egóicas. Nós estamos no mundo terreno. Somos passíveis de ser enganados ou enganadores. Somos passíveis de. Só que, como é que eu consigo, de uma certa forma, transitar no meio desse lodo todo, desse lamaçal, com a menor possibilidade de me deixar envolver por isso? Ou quase nem ser envolvido por essas coisas, quando eu de verdade estou na minha essência, no meu eixo. E estar na essência e no eixo nos dias de hoje também tem a ver com a possibilidade de saber que eu também sou ego. O nosso mundo, carinhosamente falando, ele nos convida a coisas. Ele nos convida. O mundo formal, material, concreto. Ai, olha, está acontecendo aquilo, deixa eu lá ver o que que é. Ai, olha, deu aquela notícia, deixa eu saber se a notícia é verdadeira ou é falsa. Nossa, vou comentar aquilo que caiu na minha rede social. Tá, acho que nós estamos envolvidos nessa possibilidade. Mas por que que eu não posso estar aspectado no meu eixo, na minha essência, para testar, para poder perceber, pera um pouquinho, será que isso de verdade tem fundamento, é lógico, é essencial, né? Ou mesmo que seja verdadeiro, vale o meu comentário? Ou o meu comentário vai ser uma possibilidade de colocar mais lenha na fogueira para que aquilo se inflame, ao invés de ajudar a resolver o problema? Entende? Então é legal a gente poder pensar a respeito disso. Porque viver de uma forma essencial, fazer com que o eu superior, que é o tema do nosso texto da tarde de hoje, né? Falando a respeito disso, que ele de uma certa forma esteja, como se fala, em toda a potencialidade da manifestação dele no nosso existir, não significa a gente não estar no mundo. Jesus esteve no mundo, mas ele não era do mundo, deste. O Buda, a hora que atinge o estado luminoso, ele, assim, ele pede para continuar no mundo, inclusive, não é? Mas é assim, ele quer ter esta oportunidade, mas não estar no mundo no sentido de entregue às características que ele nos impõe. Eu como porque eu tenho fome. Eu compro esse celular porque eu preciso ou porque é assim, ele é bonitinho, ele vai me dar um glamour ou coisas do gênero? Ah, eu vou, sei lá, colocar esse óculos porque eu preciso ou porque na verdade é só para poder promover um estilo, uma determinada situação? Quer dizer, a que característica da minha essência, na verdade, quer ser atendida em relação a isso? Caminhar no mundo de um jeito onde eu possa estar envolto na minha verdadeira essência. Mais difícil eu tenho a tendência a poder me perder nessa oportunidade. Eu vou até contar uma coisa, porque primeiro isso ajuda a desmistificar e desmitificar aquela questão de que o fato de eu, Vitor, tá? Eu não posso falar por vocês aqui no grupo, mas por mim, Vitor, pessoa, ser um estudante, tentar ser um estudioso desta abordagem das consciências ou da psicologia transpessoal, não me faz, de uma certa forma, não estar envolto com as coisas que acontecem no mundo. Eu vivi uma determinada situação há uns 10 dias atrás, que assim fez com que a minha imunidade, de uma certa forma, baixasse e eu contraísse para mim um resfriado, uma gripe, uma situação X, virótica, bacteriana, tal, para que eu precisasse dessa questão. Por quê? Porque eu estou no mundo.
Mas numa baixa de um estado de não presença naquilo que estava acontecendo naquele momento, eu me permito, eu abro espaço para que esses vírus, de uma certa forma, passem a fazer parte do meu ser naquele momento. E enquanto eu não resolver a questão internamente falando, a nível de essência, a nível de eu superior, que habita o meu ser, a gripe continua. É só um exemplo, tá, gente? E eu tô trazendo para mim porque eu não quero apontar o dedo para ninguém. E até para poder dizer, olha, mesmo estudando as características de que há uma possibilidade, de que a gente pode se treinar, se trabalhar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para de verdade permanecer na essência, vão existir muitos momentos onde a gente vai, nós podemos ser dragados, né, pelas questões do ego, das estruturas sombrias que fazem parte do nosso ser e que estão refletidas também no mundo onde a gente está vivenciando. O- é, Na hora que eu estava lendo, né, eu não sei se faz sentido até aproveitando, já pode entrar em coisas do Claro, livro? claro, por favor. Então, porque na página 59, quando ele fala assim, procurar em primeiro lugar o reino de Deus dentro de vós e tudo vos será dado por acréscimo. E aí, os tópicos que ele coloca, né? Então, assim, olhe em primeiro lugar para o interior, o infinito, o invisível e tudo o que está no exterior lhe será dado por acréscimo. E aí eu fui vendo cada frase, eu falei assim, nossa, são os cinco sentidos, né? Porque o olho é o da visão, depois o escuta, né? Da audição, aí depois o terceiro toque, em primeiro lugar, o interior das coisas, né? Então, o tato. Aí depois o saboreio em primeiro lugar, o interior de todos os sabores, que é o paladar. Respire em primeiro lugar o interior de cada perfume e descobrirás o aroma, tal. O olfato, né? E depois ele vai ainda na sequência, mas é como se, assim, esses cinco primeiros, assim, eles falassem mesmo de uma coisa muito que, assim, que é essa característica bem material, né? Daquilo que é o aparato do corpo humano, tenham ali, sei lá, às vezes deficiências, né? Então a pessoa ela tem uma dificuldade visual, mas assim é algo que é característico dela, mas assim é uma como se fosse assim, é um aspecto de não saúde, porque né, em condições ali de saúde, essa pessoa teria a visão, né? Então, não sei, Vitor, seria isso assim, né? Aquilo que, para que a gente possa fazer essa interação e integração com essas instâncias superiores, não tem jeito, a gente também tem que envolver e incluir também o que é material, né? Não dá para fugir disso, né? Sabe por quê? Por uma questão muito específica e bem objetiva. Eu estou na matéria. Não dá para eu simplesmente dizer, então eu vou me abster dessa possibilidade. Ó, aquilo que a gente já brincou com muito respeito sempre às brincadeiras que podemos fazer aqui, né? No sentido de que alguém aqui só consegue sobreviver por prana. Não. A matéria precisa de coisas ditas materiais, nem que sejam leguminosas, né, verduras, né, que é vegetais, não há problema nenhum nesse sentido, mas eu preciso nutrir esse físico com matéria física. Eu, né, assim, eu não posso simplesmente dizer assim, ó, o organismo ele requer água, então o que que eu tenho que fazer? Eu preciso beber água, eu preciso fazer esse exercício. Por mais que ele possa ser um exercício mínimo necessário para a manutenção do físico, mas isso já prova a possibilidade de que eu não estou completamente tem um termo para isso, assim, não vou me abster da possibilidade de poder me alimentar ou me trazer o líquido, colocar o líquido para dentro e eu continuo sobrevivendo. Eu prejudico o meu físico dessa maneira. Tudo bem? Então vale a gente poder pensar que como é que eu
trago a chance de poder espiritualizar a matéria, como o Roberto Crema dizia, ou de eu materializar o espírito. Não no sentido de torná-lo denso, mas perceber que o espírito, a essência, o eu superior, o self, seja o termo em analogia que a gente possa colocar para isso, tem que estar presente nas nossas atividades também. Eu posso ir porque a matéria chama, tudo bem? Então o bem material chama, eu vou lá, olhei, ai que celular legal, eu quero aquele, ótimo, tudo bem, quero comprar o celular. Tá bom, mas você precisa? Ele é importante para você? A que características, na verdade, ele tem que ele vai atender às suas reais necessidades? Ou é só para poder desfilar com ele por aí? Ou só para você poder, não vai nem desfilar com ele, mas para poder dizer, ai, tá vendo? Olha, você também é capaz de poder ter um celular, um aparelho desse tipo. Então, qual é o objetivo? Quando a gente está atento a essas características, você pode usar a marca que for, não há problema nenhum. Aliás, as marcas estão aí para serem utilizadas, né? Só que qual é a função daquilo? Para que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Qual é o verdadeiro objetivo? O espírito, a essência, o eu superior, o self está indo junto na atividade que eu estou produzindo nesse momento? Ou eu vou fazer só para poder cumprir tabela? Acho que esse é o grande desafio, né? Da humanidade como um todo, né? Só que Aham. claro que a gente tem que lembrar, alguém falou com muito respeito hoje, da possibilidade, vai ter aquele que está lá questionando se eu, caso eu compro uma bicicleta, e se eu quiser comprar a bicicleta, ela pode ser amarela, verde, azul ou branca, né? Assim, eu não posso também casar e comprar a bicicleta ao mesmo tempo, que faz parte do processo, porque estamos na vida, não há problema nenhum em relação a isso. Mas qual é a intenção e objetivo disso que eu estou fazendo para a minha existência nesse momento? O nosso mundo, carinhosamente falando, é um mundo que, inclusive depois de pandemia, mais intensificado isso ficou, tudo bem? Nós somos muito consumistas. Consumistas eu não estou falando só no sentido de bens materiais. A gente consome informação, a gente consome os nossos encontros aqui através do espaço virtual. A gente consome uma, sei lá, uma live que está acontecendo nesse exato momento na Índia e que eu sou capaz de assistir presencialmente de maneira virtual. Então a gente está consumindo muitas coisas. Só que o que eu faço com esse material todo que eu consumo para minha existência? Eu faço um filtro, eu consigo de uma certa forma trazer situações para minha prática para o aqui e agora, ou eu fico presa única e exclusivamente na possibilidade de só acumular, 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 e eu acabo não colocando nada disso na minha existência no dia a dia. Quantos canais, se a gente parar para pensar, observa uma coisa que é assim, você entra na internet, você digita lá, por exemplo, quero saber quando foi que viveu, sei lá, o Buda ou Siddhartha. Gente, 200 milhões de informações você vai ter e a grande maioria delas, quando fidedignas, batem as informações. Quero saber qual é a obra de arte mais importante que foi feita por Miró. Vai ter lá disponível, inclusive com a explicação da obra, quando foi feita, a serviço do quê, o que que ele podia estar pensando ou não. Então, assim, em termos de acesso, nós estamos com mais facilidades nos tempos atuais. E aí também entra uma outra questão que é: será que eu preciso me informar de tudo? Porque vamos lembrar, informar é colocar numa forma. Ou eu pego aquela informação e eu vou trazer para dentro do aspecto daquilo que eu tenho de necessidade nesse momento e vai juntar com outras tantas coisas que estão acontecendo no aqui e agora, circundando os meus estados de consciência que são sempre, de todos nós, tá? Dinâmicos, nunca é parado, estático, as coisas estão sempre acontecendo em movimento, há um dinamismo da psique, né, nesse momento, nos estados conscienciais, inclusive. A gente não está preso a um único estado de consciência. Talvez durante um dia, mais frequentemente, a gente utilize um determinado nível de estado de consciência, mas somos capazes de ir ao mais superior até ao mais inferior, daqueles que já estão catalogados e que nós já conhecemos. E às vezes até de ir além do mais superior e do mais inferior daqueles que ainda não conhecemos também. E tá tudo bem, ué.
Agora, com que objetivo? Com que necessidade? O que que a gente está fazendo que, de uma certa forma, nos coloca nesse estado de consciência? Vamos pensar numa situação assim: aflição. Eu preciso ficar em aflição? Aflição é uma consequência de uma manifestação de um estado de consciência. Para que que eu preciso ficar em aflição? O que está me causando aflição? Que mais? Que mais? Nada mais chama atenção? Tudo bem que se a gente for pensar em termos deste texto, se a gente vai olhar para o texto, esse em específico de hoje, tudo bem? Ele é bem repetitivo, porque ele vai trazendo situações onde, na verdade, inclusive com frases muito específicas que demonstram a maneira de nós sabermos se nós estamos mais aspectados no nosso estado de eu superior, ou o eu superior sempre existe, mas esse eu superior está menos presente, menos consciente, aí eu vou permitindo que os níveis de consciência mais ordinários se manifestem. A gente foi fazer um passeio, vamos fazer uma fantasia. A gente foi fazer um passeio. Entramos numa praça de alimentação. De repente, cada um de nós viu alguma coisa que gosta e que chama atenção ali na praça de alimentação. Nem vou dizer o que seja. Pode ser um salgado, um doce, um prato especial, uma bebida, não importa. Viu alguma coisa que chama atenção. Aí eu quero aquilo para mim. Eu quero porque eu preciso, eu quero porque eu necessito. Eu só vou comer o doce porque eu preciso do doce naquele momento, eu necessito do doce naquele momento, ou eu quero o doce naquele momento. Eu, Vitor, falando por mim. Vitor, Fala, qual Dô. é qual é a diferença de preciso e necessito? O querer é puro ego, tudo bem? É puro ego. O precisar, eu tenho uma característica do ego presente, mas a necessidade já está vislumbrada. E o necessitar é aquilo que eu de verdade necessito, que já passou por cima das estruturas egóicas. Egóicas Não, que eu personas preciso sombrias. e necessito. Isso é. Preciso, É sempre assim, ó. A sequência é essa. Primeiro é o que eu quero, é a mais superficial possível. É o ego tá, só dominando. Depois vai para o tá, eu preciso, se, que é o é, intermediário entre o ego, pura sombra, para a essência. E o tá, necessito é só a essência se manifestando. obrigado. Muitas vezes o que eu necessito não é nem o que eu quero, nem o que eu preciso. Eu queria o celular novo, eu contei para vocês, eu queria. Mas a vida, a necessidade disso você não necessita. Tá, E aí poderia ser entendido, Vitor, quando acontecem essas coisas que nos surpreendem, né? Como se assim, que trazem algum impacto, mas como se fosse assim, aquele de um chacoalhão, né? De ver assim, né? Eu cedi a algo que tinha um lado dentro de mim que sabia que não precisava ceder. Um casal de conhecidos ia fazer uma viagem. E assim, um dos voos desse casal era aquele avião que explodiu lá da Air India. Tudo bem? E, assim, eles não conseguiram embarcar no primeiro trecho que eles iam fazer. A viagem para eles foi interrompida ali. E aí, esse casal, carinhosamente falando, desesperados, porque eles queriam fazer aquela viagem. Para eles era super importante, mas não era o que eles necessitavam.
Senão a Ah, gente fica imaginando, tá? Que é assim, veja, por mais que vá contra aquilo que eu desejo, porque assim, geralmente a necessidade faz com que com que a expectativa seja frustrada. Toda vez que eu fico com o que eu necessito, a expectativa é frustrada, porque a expectativa é do ego, é do desejo. E fica bem aquela coisa do eu quero, né? Assim, como se às vezes fosse até um querer irracional, né? E birrento, né? Irracional e birrento. Muito, né? Aquela coisa da criança mimada, né? Mas eu quero, mas eu quero. Tem um quadrinho, é filmagem isso, tá? Não é um quadrinho estático, não. Que tem lá um story, né? Vamos chamar assim. Que a criança tá com a mãe no mercado e a criança fala pra mãe assim: Mãe, mas eu quero brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis, compra brócolis pra mim e tal. Aí a mãe deita no chão, igual a criança que tá fazendo birra, e começa: eu quero brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. E a criança para e presta atenção no que a mãe tá falando. Por quê? Porque o querer brócolis é uma coisa que assim, a gente pode dizer, mas não é o saudável? Porque uma criança de 5, 6 anos de idade, ela podia estar falando para a mãe, ai mãe, compra o doce, o doce, o doce, o doce, o doce. Ela estava pedindo para comprar brócolis. Por aí, ok, percebemos. Mas será que de verdade era aquilo que naquele momento que aquela criança necessitava? Quando a mãe vai lá e esperneia da mesma maneira que a criança está esperneando, ela para e presta atenção no que a mãe está fazendo. E o exemplo brócolis, porque aquilo é uma filmagem promocional, tudo bem, não é um caso à toa na vida, então era uma determinada empresa que estava fazendo de propaganda uma determinada venda para uma determinada marca, mas é para chamar atenção a respeito disso. Nem sempre a birra está associada às coisas que de uma certa forma possam não fazer bem para o organismo ou para a vida. Às vezes podem fazer bem, só que assim mesmo não obrigatoriamente significa o que o indivíduo necessita. assim, eu acho que a criança talvez tenha alguma coisa a ver com isso. A maioria não gosta de brócolis. Mas aí é pela questão comercial da coisa, tá? Eles fizeram uma montagem sagaz em relação a isso. Mas porque, inclusive, o objeto que estava sendo vendido ali naquele instante não era o brócolis. A criança birrenta pedindo para a mãe brócolis era para ter a atenção do público que estava ali olhando para a propaganda, tá? Ô, Vitor, então o precisa, né, entre o que eu quero, o que eu preciso e o que eu necessito. O, então, assim, o preciso, o que eu preciso seria, assim, de uma importância que ele traz uma atenção maior. Ele traz É, ah, traz uma atenção maior, mas então, ele traz uma atenção maior como se fosse, assim, uma não sei se uma consciência de que assim, olha, eu posso ficar com o eu quero ou eu posso ficar com o eu necessito. isso, Ou às isso. vezes aquela coisa assim, a coisa me empurra mais para o eu necessito, mas eu vou lá e vou para o eu quero. Isso, isso. Porque ainda há uma transição entre o querer e o necessitar. Às vezes, o eu preciso, ele já faz uma conexão com o eu necessito, mas eu nem sei o porquê eu necessito. Eu nem sei o porquê eu necessito, porque o necessito é nu e cru. Ele não é doce, ele não é amargo, ele não é azedo, ele não é salgado, não é nada. Ele é insípido, ele é nu e cru. Eu necessito, ponto, acabou, é isso. A vida não vai perguntar pra você se você gosta, você ficou feliz, você ficou infeliz, você tá triste, você tá bem, nada disso. Ela simplesmente apresenta a situação e é essa. O casal ia viajar, tirar férias e uma das passagens era estar naquele voo lá da Air India que explodiu. Eles não conseguiram embarcar no primeiro voo. E eles estavam extremamente revoltados com aquilo. Até o momento que eles descobriram depois que aquele voo havia explodido. E que talvez eles não seriam a única pessoa que teria sobrevivido daquele acidente. Então a vida disse: ó, isso não é para vocês. Nesse momento, não.
Agora, onde eu necessitar estar, ou o que tiver que acontecer por necessidade, quer eu queira, quer eu não queira, ali será feito. Por isso que esse necessitar, ele está muito num estado de consciência muito mais sutilizado, onde o eu superior muitas vezes é levado em consideração, mas mesmo assim não é permitido eu saber o objetivo do necessito disso para. Você fala assim, você está num caminho. Vamos pensar numa situação. A gente, cada um de nós está num caminho. Chegou numa determinada encruzilhada. Vou para a direita, vou para a esquerda, sigo reto. Sua intuição fala assim, vira à esquerda. E você vira. Você não sabe o porquê que você fez aquilo. Você chega num determinado lugar, tá? Talvez seja um caminho, vamos pensar num caminho de rotina, que dia a dia você faz aquele caminho. Naquele dia, naquele momento, vem uma intuição para você e diz assim: entra aqui. E você fala, mas eu não tô. Mas entra aqui, você entra. Mas tá, o que que isso é a necessidade? A gente não sabe porque a gente não foi pelo outro caminho. Talvez se eu tivesse ido pelo outro caminho, eu fosse descobrir por que que eu deveria ter entrado ali à esquerda naquele lugar. Tudo bem? Então a gente não sabe. Então, quantas vezes esse aspecto da necessidade, ela está ainda num nível bastante inconsciente do nosso processo de atuação. E quando necessário, desculpe a redundância, da manifestação dessa necessidade vem por intuição. Hum. É necessário que a necessidade se manifeste, então vem por intuição. E você não fica nem sabendo por quê, você só acha uma coisa louca, você fala, nossa, toda vez eu vou por aqui, por que que hoje eu estou indo por ali? E você nem fica sabendo. Ou fica no caso desse casal conhecido que deveria estar naquele voo da Air India, tá? Não é louco a gente pensar assim? Por quê? Por que que a gente está falando, trazendo esses exemplos? Por mais ego que eu seja aqui agora, o self sempre está presente e ele está lidando com a situação do existir aqui agora. Se eu quero, agora veja, eu vou usar o querer, querer, precisar e necessitar, tá? Eu vou usar o querer egóico no sentido positivo da palavra. Olha, se eu quero sofrer menos, que eu faça mais exercícios para estar centrado no meu self ou no eu superior. Quanto mais no eu superior eu estiver, mais eu permito que o eu superior universal, o self universal, a consciência unitiva, atue e perpasse por mim com mais facilidade. Ela está sempre atuando e passando, mas pode ter mais dificuldades para atuar sobre mim, através de mim, ou menos dificuldade e mais facilidade para poder atuar por mim e através de mim. Faz sentido isso? Para mim faz, e assim, eu tô trazendo também uma experiência pessoal para pensar. Quando um pouco mais já adiante na pandemia, né? Eu tinha, eu estava lá naquele outro consultório, né? E tinha umas minhas colegas também que estavam. Então, assim, até ali, até antes de começar a pandemia, ué, tava tudo bem dentro das nossas, daquilo que a gente já estava acostumado, né? Então, bom, aí veio a pandemia, aquela coisa assim, todo mundo de casa, online, e a gente manteve praticamente durante todo o tempo da pandemia, o imóvel estava fechado. Ainda depois, quando começou já aquilo, né, da vacinação e tal, aí fomos pensando já em preparar, né, inclusive a casa para a gente voltar, e resolvemos pintar por dentro, resolvemos trocar móveis, nossa, fizemos umas modificações todas ali, né? Depois que a gente fez tudo, uma delas resolveu sair, né? Que falou assim: ah, não, olha, resolvi que vou ficar só online e tal. Ou seja, né, assim, éramos em três, então saindo uma pessoa, né, a coisa ficava mais difícil, né? Porque aquilo que eram as despesas dividido por três, para dividir em duas ficaria mais pesado.
Aí, nossa, aquilo me pegou, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Aquelas coisas assim. Então, aí eu comecei a correr atrás ali, né, para ver pessoas, para, né, a gente encontrar uma terceira pessoa que quisesse. Olha, ninguém podia, ninguém queria, mas, enfim, não consegui ninguém. Contatos que eu fiz. Aí, falando com uma dessas pessoas, né, era uma outra psicóloga, e que de vez em quando ela sublocava o horário ali, uma das salas, eu falei assim, nossa, eu vou, quem sabe, né? Agora ela não precisa mais sublocar. Ela falou, não, olha, já estou num outro lugar, tal, que é o lugar que eu estou hoje, né? É, ela falou, então eu tô lá, né? Ela falou assim, já, né, já tá tudo certo. Ela falou assim, mas olha, me parece que tem uma sala que tá vazia lá. Você não quer entrar em contato, né? E foi aí que começou tudo, né? Que eu entrei em contato e eu acabei mudando. E depois, essa mesma moça, ela nem pôde continuar lá na clínica, porque ela acabou se mudando para outro estado por conta ali da saúde do pai dela, tal. Aí já tinha acertado que eu ia ficar numa sala, né? Ela era um pouquinho menor, aí, mas foi imediatamente, assim, ela saiu, né? Aí a pessoa lá que é responsável, ela falou assim, você não quer ficar com a sala maior, né? Que é a sala que eu tô hoje, né? Eu falei assim, nossa, e hoje, para mim, a forma como a coisa, como você fala, Vitor, a forma como a coisa se constelou, ficou tudo tão melhor para mim por conta do Magdala. Então, que eu até brinco, eu falo assim, foi Maria de Magdala que arranjou essa sala para mim. Porque ela na rua, né? Porque eu desço, eu vou a pé para lá. Então, que nem de terça-feira que tem a escola, né, à tarde, então tem a tarde e a noite. O horário que eu fico mais é à noite, mas eu vou com muita frequência à tarde. Então, assim, eu tô lá no consultório, aí eu vou, desço rapidinho, que não dá nem 5 minutos. Eu trabalho lá, depois eu subo rapidinho, né, eu volto pro consultório, depois volto. Eu falei, gente, tudo, né? Aí eu entendo o que seja, era o que eu necessitava. E eu lá no começo, de que não, nossa, mas a gente precisa arranjar mais uma pessoa, blá, blá, né? Que eu fiquei um tempo no que eu quero. Por quê? Porque era aquilo que já estava posto, né? Já estava adaptado, já estava assim, aquilo, né? Já estava certo ali, né? Puxa, a gente já estava há mais de 5 anos lá, né? Por que que tem que mudar agora, né? Eu quero ficar aqui, né? E foi assim, né? Por isso que hoje, eu acho que para mim, assim, eu consigo lidar melhor do que eu lidava antes, com mudanças que aparecem assim, sabe? Como, nossa, tem que mudar. Porque essa referência para mim é muito positiva. Eu falei, olha, eu já passei por mudanças, foram difíceis no começo, mas depois eu vi que, nossa, isso era o melhor. E que aí, né, eu entendo isso era o que eu necessitava mesmo. Percebe? Que legal poder chegar a essa conclusão, porque tem uma coisa que, assim, na hora que as coisas estão acontecendo, a gente não gosta. Porque como a gente não tem a visão do todo, neste estado que nós estamos dentro do corpo físico, a gente não está enxergando o todo. Talvez se estivermos só espiritualmente falando, desdobrados, ou mais só o eu superior vivenciando aquilo do que os campos físicos, concretos, egóicos, personas, sombras, etc. Então a gente até saiba o que possa estar se encaminhando. Mas é assim, quando aconteceu, você fala, percebe como foi o melhor?
Porque imagine você estar ali naquele lugar que você estava, que podia ser perto ou não, mas se você tem que fazer esse trâmite todo, né, nos dias que tem a aula tanto à tarde como à noite, você tem que estar à tarde, tem que estar à noite, o tempo que você iria gastar para poder chegar ali ou não, né, se era fácil ou não, se a pessoa que iria alugar junto com vocês a terceira para poder compor ali a equipe seria uma pessoa legal, né, essas coisas poderiam caminhar bem. Veja, o universo nesse sentido, quando a gente fala, né, o universo maior do que nós, é assim, ele escolhe aquilo que é o mais adequado para nós em termos de essência, basta que a gente simplesmente flua, que a gente deixe ir. Tá errado sentir apego? Não, não há problema nenhum. Dores, etc e tal. Gostar mais daqui do que ali. Não é esse o X da questão. Mas observar qual é o aprendizado que aquele ciclo naquele momento quer de você. É tão engraçado isso que você está falando, porque eu já contei isso aqui também. Essa casa que eu estou hoje, essa, eu tinha visto pela internet, foi uma das primeiras que eu vi pela internet. E falei, ai, pequena demais, gente. Não, nem vou olhar, tá? Nem vou olhar. Ai, quero uma casa assim, papapá, e ia, e procurava, e não sei o quê. Alguma coisa sempre não dava certo. Onde eu caí, nesta que eu tinha visto a primeira vez, eu disse, não, ali eu não vou. É nessa que eu estou. Uhum. Até hoje, inclusive. Então, Uhum. se a gente parar para pensar, tem uma coisa que. E sou super grato a essa oportunidade, porque eu acho que estou no lugar mais certo que eu deveria estar. Tá perto de tudo, é tranquila, eu posso me ausentar daqui por muito tempo, eu fecho a porta e vou embora e não tenho preocupação, porque tá dentro de um condomínio, as minhas vizinhas aqui olham para mim se precisar, então tá tudo certo, tá tudo adequado. Agora, imagine. É assim, vivenciar num lugar no meio do mato, como eu de verdade queria, tá? No meio do mato, do nada, sem acesso a grandes possibilidades, distante da estrada como se fala, de asfalto, pelo menos uns 4 quilômetros de distância disso, onde nem iFood chega. Não era outra vivência. Não estou dizendo que não seria bom, mas é uma outra vivência. Talvez por aquilo que fosse necessário, este é o lugar mais adequado para essa situação. Quando a gente se encontrou naquele sábado, lembra que foi acho que dia 14 de março, se não me engano, o último de que nós nos encontramos lá no shopping, né? Assim, no Sim. início da pandemia a gente brincou, bom, não sabemos se vamos nos encontrar e quando e de que jeito vamos nos encontrar de novo, tá? Mas é assim, a gente imaginava que ia passar todos esses anos assim e aqui estamos? E com que frequência, né, Vitor? Porque lá a gente se encontrava uma vez por mês, né? Pois é. Desde que a gente entrou para ir para o online, olha quanto que a gente se encontrou e continua se encontrando, e que, se Deus quiser, vamos nos encontrar por muito tempo Então, aí. então não é legal a gente poder pensar que assim as coisas estão articuladas da melhor maneira possível para que lutar tanto contra uma situação que está se apresentando. Aí vai a dica, porque a gente vai fazer um intervalo, tá? E aí na volta a gente vai trabalhar mandalas associado a esse aspecto que eu vou propor para vocês. Mas aí vai a dica. Que a vida anda trazendo, como batendo na porta, te mostrando, colocando para você, faz esfregando na cara, como carinhosamente a gente costuma dizer, e que de uma certa forma a gente diz: não, 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 assim não quero, isso não, dessa forma não, tal, 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 e talvez eu esteja indo contra o fluxo da manifestação do self universal. Porque a proposta, em todas essas leituras, inclusive na de hoje, não é que a gente fique sempre atento à possibilidade de como eu sou capaz de poder ficar em contato com o eu superior, com o self, com o espírito que habita o meu ser? A Kelly foi lá falar do trecho mais significativo que o Leloup trabalha em relação a isso. Né, que é exatamente a possibilidade de procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus dentro de vós, e tudo vos será dado por acréscimo. A gente muitas vezes quer as coisas, mas não está levando em consideração essa estrutura do self universal. Self universal, Deus. Deus que habita o meu ser. Ele tem algo, ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para a sua existência como um todo, né, Dolores? Ele tem um propósito para você aqui agora.
Ele tem um propósito para o aqui e agora. E para esse aqui e agora, eu preciso saber se eu estou respeitando essa possibilidade. Porque se eu estou contra isso, eu vou criar situações de contramão para fazer com que esse self universal se estabeleça no aqui e agora. E aí vem a gripe, o resfriado, as artrites, as ites, oses da vida, tá? Tudo bem até aqui, gente? Eu vou parar a nossa gravação nesse momento.